viagem. Viajar para o Austrâlia. Ok. Bom, gente, muito boa tarde. Eu fico até emocionada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é muito bom saber que Campinas está voltando ativa, né? Como eu estava falando, Campinas tem esse potencial, então a gente não pode deixar passar. Então eu desejo a você sucesso e eu sei que daqui para frente vai ter vários grupos em Campinas, até uma loja. Meu nome é Berta, eu sou da loja Paz Profunda de Ribeirão Preto, vizinha de vocês. As nossas reuniões são aos sábados, então convido a participar quando vocês quiserem, tá? O tema de hoje não é um tema fácil, como eu falei, é um tema bem abstrato, a gente vai ter que se abstrair bastante, tá? Já que não é muito fácil explicar a origem das coisas, né? Assim, de uma forma material. Lidar com o infinito, com o invisível, tá? Até chegar ao concreto, então o caminho é um pouco longo. A jornada é grande, mas eu vou tentar esclarecer certas coisas para vocês, tá bom? A bibliografia que eu utilizei basicamente é a Doutrina Secreta, tomo 1. Eu utilizei esse livro que é maravilhoso, O Espaço, o Tempo e Eu, do Pearson. Sabedoria Eterna também, As Instâncias de Dician. Tem vários. Eu só trouxe para vocês darem uma olhada depois, se quiserem. Tradição Sabedoria, do Lindman e do Pedro. Também vocês devem conhecer. E, inclusive, esse Simveu, esse eu não trouxe, que é uma síntese do Michael Gomes, que é muito interessante. Ele também tem a síntese da Doutrina Secreta, tá? É muito interessante. Então, eu gostaria de começar com essa frase do Bacon, que eu acho que é muito apropriada. Ele nos diz que o universo não deve ser reduzido aos limites da nossa própria compreensão, né? Que a gente tem que expandi-la, a gente tem que dilatá-la, ampliá-la, para comportar a imagem do universo à medida que ele vai sendo descoberto. Isto é, nós sabemos que faz aproximadamente 150 anos, né, que a senhora Blavatsky escreveu a Doutrina Secreta, e naquela época, tudo que foi escrito ali, muita gente duvidou, mas hoje a ciência está constatando tudo que ela escreveu. Quer dizer, então ela já dizia que a ciência era a melhor aliada da teosofia, porque ela sabia que com o tempo as coisas iriam ser esclarecidas. Então, nós sabemos da dificuldade de falar da origem do cosmos e da vida. A gente tem que lembrar que a palavra cosmos, a primeira pessoa que utilizou foi Pitágoras. E significa, evidentemente é uma palavra grega, significa ordem, harmonia, beleza. Então, para a gente entender o que é toda essa grandiosidade, toda essa beleza, a gente tem que abstrair. E resulta difícil a gente imaginar que de uma explosão, que a ciência chama de Big Bang, surgiu um sistema harmônico, do jeito que é, né? Então, a gente tem que imaginar que existe um plano maior por trás de tudo isso, um plano oculto que a gente não consegue, evidentemente, perceber, mas que está ali e que nós conseguimos simplesmente captar certas nuances, delicadezas, como o cair de uma folha, como uma coisa grandiosa, a força de um terremoto, a beleza do brilho de uma estrela, ou
do sorriso de uma criança. Quer dizer, em tudo isso a gente vê refletido o divino. Esse plano oculto que a gente não consegue explicar, mas que nós sabemos que ele está ali. E da mesma forma que existem na natureza, no universo, existem montanhas, existem desertos, existem planícies, florestas. Os seres humanos somos mais ou menos da mesma forma, isto é, diferentes. Cada um é diferentes em uma questão de consciência. Por quê? Porque nós vamos despertando nossa consciência, cada um no seu tempo. Cada um tem um tempo. Então, nós somos diferentes. Mas a sabedoria divina, ela consegue se aproveitar daqueles seres especiais. Porque dentro da grande maioria, com essas diferenças, existem sempre seres especiais. E aqueles seres especiais, que sempre foram, vamos dizer assim, fora da caixinha, eles serão catalogados como perigosos, né? Qualquer pessoa que é assim é perigosa. Então, esses seres são os que justamente a sabedoria divina utiliza para ajudar as transformações da vida, da humanidade, do universo. E, infelizmente, eles sempre foram, ao longo da história, perseguidos. E nós temos diversos casos, nós temos, através da cicuta, vocês podem pensar em Sócrates, através da fogueira, Giordano Bruno, através da crucifixão, Jesus, através da difamação, a senhora Blavatsky. E o que é tudo isso? Isso são simplesmente ferramentas que a ignorância utiliza, né, para manter seu estado de conforto, né? Eles não querem sair, então eles estão assim. A senhora Blavatsky foi uma dessas pessoas especiais, e cuja missão foi justamente trazer uma nova consciência ao ser. Basicamente, ela trouxe os conhecimentos de Oriente, né? Diversos conhecimentos, inclusive termos novos, né? Como que hoje em dia são comuns: karma, reencarnação, ciclos, corpos, e principalmente a questão de que todas as religiões fazem parte de uma mesma fonte. Eu não sei o que o Otávio falou da vez passada, mas eu quis fazer essa introdução, tá? Sobre a obra dela, não especificamente sua vida. A obra máxima dela, como nós todos sabemos, é a Doutrina Secreta, que vem a ser uma síntese de conhecimentos, né, científicos, metafísicos, filosóficos, esotéricos, da tradição dos mistérios das civilizações mais avançadas da época, como a China, a Índia, o Egito, Tibete, né? Agora, a Doutrina Secreta, ela é baseada no livro As Estâncias de Dician, que também é conhecido como o livro da sabedoria mística, que vem a ser um livro, um manuscrito arcaico, né, que fala da evolução da Terra, do cosmos, da vida, enfim, e vai utilizar o Sensar, que é a língua sacerdotal, e que se diz que é a origem do sânscrito, né? As Estâncias de Dician, que isso é para ser simplesmente uma palestra, é uma parte, né? Aqui eu vou usar vários temas que dão uma palestra separada a cada tema, mas aqui só fizemos um pequeno resumo. As estâncias, tem 7 estâncias sobre cosmogênesis, que é o que nós iremos tratar, e 12 sobre antropogênesis. E também
Isso é importante que se saiba que as estâncias fazem parte do QT. O QT é o livro que tem os maiores ensinamentos do Senhor Buda. Aí é uma série de livros, né? Se diz que são 7 livros secretos, 14 de comentários e 35 para leigos. Então, quer dizer, as estâncias fazem parte dos comentários. Então, é muita coisa, mas a gente tem que ir aos pouquinhos, né? A primeira proposição da doutrina secreta é isso, uma coisa que nós temos que ter sempre na ponta da língua. A gente tem que entender. Chegou uma pessoa. Os 3 preceitos. Então, ela nos diz que a existência de um princípio onipresente, eterno, sem limites, incognoscível e não manifestado, que a gente vai chamar dentro da teosofia de absoluto. O segundo princípio é a lei dos ciclos, isto é, a eternidade do universo que se manifesta em ciclos de atividade e inatividade. Uma hora manifesto, outra hora em repouso. E a terceira vem a ser a identidade de todas as almas, isto é, todas as nossas almas, com a alma universal, que vem a ser um aspecto do divino. A chispa que nos habita, que faz parte dele. Aqui tem um texto que se diz que é o texto mais próximo do que seria, porque se eu falo para vocês, imaginem como seria antes de qualquer manifestação, quando o mundo não existia, né? Então, isso aqui faz parte do Rig Veda e é um texto muito bonito. Eu vou me permitir ler aqui, que diz: não existia não existência, nem existência. Não existia o ar, nem o firmamento, que está além. O que estava oculto? Onde? Não havia morte. Entretanto, nada era imortal. No início, a escuridão se escondia na escuridão. Somente o Um respirava por si mesmo. Além dele, nada existia. Havia as trevas e, a princípio, tudo estava imerso na escuridão profunda. Um oceano de luz. De onde surgiu essa criação multiforme? Os próprios deuses só nasceram mais tarde. Ele o sabe, ou talvez nem mesmo ele saiba. É um poema extremamente belo que nos fala da criação. Então, para iniciar a nossa jornada, né? Primeiro vamos nos diversos planos de manifestação, evidentemente. Nós primeiro precisamos saber o que consideramos cosmos. Lembrando uma coisa, a doutrina secreta só trata do cosmos, o nosso sistema solar. Porque já falar de, imagina, nós somos um pontinho aqui do nada, né? Aqui na Via Láctea. Então, atrever-nos a falar sobre o resto da criação é impossível. Então, é só sobre esse pedacinho que quando à noite a gente olha no céu, são as estrelas que vemos aí. Acontece que nós, esse infinito, ele é composto de diversos estados e densidades. E só conseguimos captar uma parte, evidentemente. Captamos aproximadamente, se diz que um 10%, né? E nós catalogamos como corpos celestes, com diversos nomes, vai depender. Hoje em dia a ciência está cada vez mais avançada, então aí ela dá nomes, já dividiu nebulosas, galáxias, constelações, universos, planetas, satélites e etc. Mas existem outros planos paralelos com os quais temos trocas energéticas. Agora, tudo isso, vocês veem, o cosmos é aquela ordem harmoniosa. Isso tudo faz parte de uma consciência maior.
que nós não conseguimos definir. Por isso nós chamamos de absoluto. Todas as religiões, elas têm versões diferentes para a criação, tá? Mas, para a criação tanto do universo como da humanidade. Mas todas têm um ponto em comum, que tudo veio pelo ato da vontade divina, tá? Agora, devemos distinguir, quando a gente conversa, o que estamos falando. Estamos nos referindo ao absoluto ou estamos nos referindo ao Deus arquiteto do nosso sistema? Essas são as diferenças que dentro da teosofia nós temos. Por quê? Porque conceitos mal definidos sobre a palavra Deus, né, ao longo da história, e que existem na nossa mente, porque nós fomos formatados assim. Cada um de nós tem uma religião, uma tradição religiosa, então nós fomos formatados dessa forma. Inclusive na literatura, então, o que se entende por Deus já trouxe muita fanatismo, separação, intolerância. Por isso, nós temos que aprender a distinguir esses conceitos. Eu peguei esse quadro daqui do Pearson, porque eu acho muito interessante essa reflexão que ele faz. Então, ele nos fala, Deus, os três aspectos de Deus: espírito, consciência e matéria, resumidamente, né? As três ilusões que nós temos: nosso eu separado, a gente sempre se vê separado. O tempo é uma sucessão, isso é uma sucessão de fatos e acontecimentos, ou para frente ou para trás, mas sempre... E o espaço nós o consideramos em dimensões. Essa é a terceira dimensão, é aqui largura, altura, comprimento, essas coisas. O que precisamos aprender para entender esses três conceitos sobre Deus? Precisamos estudar sobre Deus, sobre o plano e sobre o mundo. Através de quê? Estudo de religião, filosofia e ciência. As sendas, os caminhos, são muitos, mas basicamente, né, dentro da parte espiritual seria a religiosa, dentro da consciência seria o raciocínio, né, o intelecto, dentro da matéria o conhecimento, o estudo. Para quê? Para dominar a nossa ilusão, parar de ver o nosso eu dividido e vê-lo como unidade, parar de ver o tempo como uma sucessão e enxergá-lo como eternidade. E o espaço, em vez de dimensões, como uma infinidade, que isso seria a realidade. É um pouco abstrato, mas eu acho que é bastante válida essa reflexão que ele faz. Então, nós vamos tentar definir agora o que seria nessas três proposições, que seria o absoluto. É uma realidade, existe uma realidade absoluta anterior a tudo que é manifestado, tudo que possamos imaginar de manifesto, existe uma realidade anterior, que vem a ser a raiz sem raiz, né, de tudo que há e tudo que haverá, tudo que foi, haverá. Ela é desprovida totalmente de qualquer atributo, nós não podemos dar uma qualificação. E não tem nenhum contato, nenhuma relação com nenhum ser manifestado ou finito. Então, vocês entendem? É um princípio, é algo totalmente fora da nossa conceição. E a própria doutrina secreta nos diz: princípio onipresente sem limites, eterno, imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da nossa concepção humana. E porque toda expressão ou comparação da mente humana só poderia diminuí-lo. Não podemos definir. Na verdade, o absoluto, né, é o princípio divino de tudo, do qual tudo procede. Ele vem a ser a raiz sem raiz da vida una.
E nas próprias instâncias nos diz, né? Essa vida una é eterna, invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, periódica nas suas manifestações, entre cujos intervalos reina o sombrio mistério do não ser. Uma hora estou vivo, encarnado, outra hora estou nos outros planos. É a vida una, ela permanece, sou eu que mudo de dimensão, igual que o planeta. Inconsciente, mas absolutamente conscientizada, chamado na língua esotérica do grande alento. E há outro termo que também se usa, né? Quando a gente fala absoluto, na nossa linguagem, parece como se fosse um ser, e ainda por cima masculino, né? O absoluto. Então, existem diversas palavras, seidade, e absoluteza, eu gosto, absoluteza, é um princípio, que aí não fica parecendo um ser. Aquilo que não tem atributos, nem limitações, nem poder tê-los. E já os caldeus, né, eles davam um nome até similar, Abso, que vem a ser o nome místico do espaço. Ab, o Pai, que é onde é a fonte, né, do conhecimento, e se diz que ele se encontra nas regiões invisíveis ou akáshicas. Esse mesmo absoluto viria a ser o mesmo conceito que para os vedantinos é o Parabrahman e que para os cabalistas é o Ein Sof. Então, outra das formas que nós podemos identificar, né, que quando a gente fala absoluto, a gente não consegue, a gente sempre quer dar forma às coisas, então nós também costumamos falar espaço. Por quê? Porque para nós é a única coisa eterna, né? Assim, maravilhosa, que podemos imaginar. Sendo que quando a gente fala de espaço, a gente fala, aqui tem um espaço, é como se fosse um vazio, né? Acontece que no espaço sideral, os vazios não existem, né? O vazio, na verdade, é plenitude, porque está cheio de coisas, o que a gente não vê, né? Mas ele é, quer dizer, o vazio não é vazio. Por quê? Porque ele vem a ser o receptáculo de tudo que é manifesto e não manifesto. A gente tem essa percepção, né, de que quando a gente não tem respondemos a certas vibrações, achamos que a coisa não existe, mas a coisa existe, né? Então, nós sabemos que os mestres nos acompanham por aqui e que tem muita coisa que a gente não enxerga. Outra forma de chamar o absoluto, você vê quantas formas que nós utilizamos, espaço, absoluto, é trevas. Mas trevas não no sentido de coisa ruim, de coisa maligna, né? Porque infelizmente tem essa conotação, essa palavra. Não, trevas é obscuridão, é só isso. Então, a própria HPB, Helena Blavatsky, nos diz, denominamos absoluto como trevas, porque para nossa compreensão finita, aparece como sendo totalmente impenetrável, fora do alcance dos sentidos. E se diz que no ocultismo é a realidade última, né? Que viria a ser o Pralaya, que nós iremos manifestar. Estou me lembrando que dentro das tradições indígenas, por exemplo, Quetzalcóatl, que é o deus principal dentro da mitologia mexicana, tá? Eu já fiz uma palestra sobre isso. Quetzalcóatl é a serpente emplumada. E na doutrina secreta, a Blavatsky faz muita menção sobre isso, tá? O que seria serpente? Serpente é um cargo, né? Um grau de sabedoria. Mas, enfim, mas se diz que Quetzalcóatl era preto, quer dizer, mas aí era identificado com o espaço,
tá? E o Viracocha também se diz que ele era preto. Então tem tudo a ver com isso, com trevas. Era da cor das trevas. É o conhecimento. Eu lembrei agora disso aí. Nós sabemos que em todas as cosmogonias, né, a luz vem das trevas. Portanto, as trevas são a raiz da luz. E sem elas, a luz não se manifestaria. Quando está escuro e a gente acende a luz, nós vemos a luz só porque estava escuro. Porque se está muito claro, nós não vemos. No próprio Gênesis se menciona, né, que as trevas estavam por sobre a face das profundezas. O oceano criador. E nelas estava a vida. E era a luz dos homens, segundo João. Agora vamos ao segundo princípio. O princípio dos ciclos, tá? É aquele que tudo é cíclico na nossa vida. Assim como o universo. O universo uma hora está em repouso, uma hora está em atividade. Se diz, inclusive, que o tamborzinho de Shiva é o que marca o universo, né? A vida no universo. E dentro do hinduísmo, né, nós temos no Bhagavad Gita que se explica a criação como a respiração de Brahman. Uma exalação, quando ele exala, ele cria. Quando ele inala, ele recolhe toda a criação. Vocês veem que todos esses textos têm seu lado poético, né? Quer dizer, porque era a forma alegórica de dar o conhecimento, né? Como o próprio Jesus fazia, né? Assim, vamos ter períodos de manifestação, que nós vamos chamar de... manifestação é o Manvantara, e períodos quando a criação se recolhe, que vai ser o Pralaya. Se diz que o Manvantara dura mais ou menos 311 trilhões de anos, né? Então é fora da nossa concepção. E o livro de Dzyan nos diz que tudo é o aparecimento e desaparecimento de mundos, é como o fluxo e refluxo periódico das marés. Então, o que seria o Manvantara? Que seria tipo o Big Bang, que diz a ciência. É o universo fenomenal, o visível, e vem a ser o resultado de uma imensa cadeia de forças, tá? Que são postas em movimento. Toda vez que um período de manifestação se inicia. A energia se expande, por isso parece como se fosse uma explosão, e de dentro para fora, e surge a criação. E o contrário seria exatamente, de maneira idêntica, né? A passividade tem uma contração de toda a criação, e o trabalho diminui gradualmente. Se desintegra o universo visível, a matéria é dispersada, e como diz a doutrina, as trevas solitárias e desertas estendem-se mais uma vez sobre a face do abismo. E o terceiro preceito da doutrina secreta nos fala sobre a unidade das nossas almas. Identidade com a alma universal, que também é conhecida como Alaya, né? Alaya é a alma universal. E que vem a ser no homem o sétimo princípio, nosso Atma. Lembrando, como eu falei, que a doutrina secreta só se ocupa do nosso sistema solar. Olha a coisinha insignificante que somos nós, né? Isso na Via Láctea. Vocês sabem que existem milhares de galáxias. Então, somos um grãozinho de arena, mas esse grãozinho, se o absoluto permitiu que tivéssemos consciência, é por alguma coisa, né? Então, perdão. Assim. Vamos descendo, ok? O absoluto é aquilo que a gente não pode definir. Do absoluto, na hora que ele decide se manifestar,
ele vai emanar o Ser Supremo, que nós vamos conhecer como Uno, que se divide em poder, verbo e movimento, e que o evangelista João chamou de Uno, o Deus, o Verbo. Olha que definição que ele dá. Não o Cristo, mas acima dele, que se fez carne, não no sentido limitado da carne de um corpo, mas na carne de tudo quanto existe, neste e em milhões de outros sistemas solares. Então, agora nós já estamos no Uno, ok? O manifesto absoluto. Eu trouxe diversos slides com diagramas. Eu não sei se ajuda ou às vezes atrapalha, mas tá bom? Então, o manifesto está lá em cima e ele se divide em 3 manifestações, que vem a ser sempre aquela trindade em todas as tradições. Só que em metafísica, como nos diz a senhora Blavatsky, existe a bem de ser 2 um. Um é o absoluto do infinito, sobre o qual nada é possível falar, e o outro é um do plano das emanações. Prestem atenção, porque as emanações, esse é o primeiro triângulo, depois vai vir outro triângulo. Quer dizer, aquela energia maravilhosa, sutil, ela tem que ir descendo de planos até chegar ao nosso, que são muito diferentes. Se diz que o nascimento do cosmos é iniciado com a emanação de Brahman, o absoluto, que vai se diferenciar também em 2 forças, masculino e feminino. É o lado dual, né? Não é questão de masculino e feminino, positivo ou negativo, que vai chamar de Brahma, que é a potência e a força criadora toda vez que há um período de atividade. Agora, é bom lembrar que as instâncias de Dhyan, como disse a senhora Blavatsky, elas só falam as faculdades internas e não a compreensão ordinária do cérebro. Por isso que eu falei, é uma viagem de abstração. Mas ela vai revelar essa criação através de uma fórmula algebraica, totalmente abstrata, e através dela ela vai dar a conhecer a evolução na Terra, no planeta e no universo. As 7 primeiras, que foi a que eu falei, que se tratam sobre cosmogênesis, elas são semelhantes às Puranas, as 7 criações, e na Bíblia, aos 7 dias da criação. Lembrando que teosofia é a ciência do oculto, né, do invisível. Então, nós temos sempre que lembrar que para descobrir todas essas informações e a gente conseguir discernir, nós precisamos de nossa intuição. E que ela, como se diz, é um tesouro, mas ela só vem através da dedicação, isso é, do estudo, né? Nada é de graça, né? Como os próprios mestres falam, nenhum grau é de graça, tudo você tem que conseguir. Então, nós vamos à fórmula algebraica. Não sei se vocês já viram. A primeira página, ela nos diz, isso está no proêmio da doutrina secreta, né, onde ela conta que ela teve acesso a um livro, como você falou, de forma intuitiva, aparecia para ela, um livro arcaico, né? Ela até comenta que as folhas são de um material especial, de folha de palmeira. E isso é o que ela encontra. Na primeira página, apenas um disco branco no interior de um fundo preto, que vem a ser o cosmos na eternidade, isto é, nas trevas, antes do despertar. O círculo é a unidade
divina do qual tudo procede e para o qual tudo há de voltar. É como se fosse o absoluto. Dele sai tudo e depois ele volta. Já no segundo, o círculo vai ter um ponto. É no momento em que o absoluto, vamos dizer, decide criar, começar a criar. Não vai ser ele que vai criar, ele vai ter seus subalternos, tá? Mas aí vem a ideia. Para eu fazer uma coisa, primeiro eu tenho que ter a ideia. Aí vem, então, por isso se chama ideação cósmica. Que vai mostrar a aurora da diferenciação, claro, do absoluto à ideia. E esse germen, uma semente, é o que vai se transformar em universo. Ali a terceira imagem que ela viu é o diâmetro. O ponto virou diâmetro. Isso significa a mãe natureza, que está contida dentro do absoluto. O que quer dizer? Primeiro teve a ideia. Ok, eu tenho a ideia, mas e agora que eu preciso? A matéria, né? Porque eu tive a ideia de fazer um piano. Agora eu preciso a madeira, né? Sei lá. Então, Pode continuar. Aí vem a matéria que vai surgir, não é a matéria que a gente conhece. É a que se chama Mula Prakriti. É a matéria virginal ou matéria primária. É o que vai ser. Aí depois se transforma numa cruz, tá? A cruz terrena, que vem a ser a saída da terceira, o sinal da terceira raça raiz e começo da vida humana, até sua queda simbólica, ou seja, a separação dos sexos. Como vocês veem, quando você está falando de uma coisa, aí já vem falar de outra. Estamos falando terceira raça raiz. No final eu só vou mencionar, tá? A terceira raça raiz, só para lembrar, a terceira é a lemuriana. Então, se diz que mais ou menos na quinta sub-raça deles, é quando os senhores da chama chegam e começa a vida. Mas aqui vamos nos limitar à imagem. A próxima é a cruz. A circunferência desaparece e só fica a cruz, que significa a queda do homem na matéria, isto é, o homem finalmente se materializa na sua manifestação no planeta. Porque cada raça teve diversas dimensões, uma era etérica, enfim, até chegar a... Então, nós temos isso aqui, páginas de um manuscrito arcaico, onde nós temos, se a gente vê isso, honestamente, vão ser poucos que vão entender, né? Então, tudo tem que ser traduzido. Então, por isso a gente tem que ler, tem que ver uma interpretação de ajudar-se para poder chegar além. Eu fiz um pequeno resumo aqui só das instâncias, só para vocês lembrarem. A primeira e a segunda instâncias vão descrever o estado de pralaya, dizer, quando nada existe, quando está imanifesto. E uma das frases é: apenas trevas enchiam o todo ilimitado. Os poemas são tipo poemas, sabe? Todas as instâncias são escritas de uma forma muito poética, mas que muitas vezes é muito difícil de entender. A terceira vai descrever o despertar do universo, né? O surgimento das mônadas do interior do Uno. Fala da primeira vibração da diferenciação, quando o subjetivo começa a emanar e cair no objetivo, a ideia e as mônadas. A quarta é a diferenciação do germe no universo, é quando aparece a hierarquia septenária. O vai trazer sete, as sete hierarquias que recebem diversos nomes, né?
construtores, Diane Hans, Blavatsky chama, Elohim, enfim, tem vários nomes. Que são seres que vão ajudar a organizar o plano da manifestação. A quinta, ela vai nos apresentar o processo já da formação do mundo. A matéria cósmica difusa, depois o tornelinho de fogo, primeiro estágio da nebulosa, né? A nebulosa se condensa, depois tem várias transformações e aparece o sistema solar, uma cadeia planetária ou um planeta, depende do que está acontecendo. A sexta dá a nascer o período no qual a gente vive, né? E na sétima, aparecimento do homem. Parece muito fácil, mas não é. Absolutamente. Então, aqui nós temos absoluto, manifesta o uno, e o uno se manifesta novamente triple. E vão nascer os logos. Logos também pode ser conhecido como Deus, né? E aí nós temos que o primeiro é a raiz, o segundo é a vida forma, o terceiro é a mente universal, onde está tudo o que quer ser criado. Essa imagem talvez seja um pouco mais fácil, você vê, tem as imagens da fórmula algebraica, mas aí está contado. Então, o absoluto para Brahma, vocês veem, aquela linha é a linha de vida. Para lá e a vida está sem manifestar-se, e Manvantara está se manifestando. Aí são diversos estágios, diversas formas de vocês verem essas manifestações. Como eu falei, é uma viagem, não é fácil. Então, a gente tem que ler, tem que estudar para ir pouco a pouco, né? Aí tem duas coisas que são fundamentais que eu falei. A ideia, que vai ser a consciência, e a matéria, para a gente fazer as coisas. Aqui eu só tenho uns trechos das próprias estâncias, mas que são muito interessantes. As trevas irradiam a luz emite um raio solitário, que é a ideia, que é o pensamento divino, a inteligência que vai fecundar a matéria, no meio das águas, no abismo mai. O raio solitário, né, que penetra nas entranhas da Mai, como está escrito nas estâncias, pode ser interpretado como o pensamento divino que fecunda o caos principal. E aí, depois, vem outra frase que nos fala do raio. Esse raio que fecundou, ele vai fazer vibrar e vai germinar o ovo do mundo. Então, são figuras complexas, mas que vão dando como vai acontecendo a criação, né? Você diz que o símbolo do ovo exprime todos os ensinamentos ocultos, né? De que a forma primordial de todas as coisas manifestadas, desde o átomo até o planeta, homem ou anjo, é esferoidal. Por isso é o símbolo da eternidade e infinito. A gente sabe que nossos corpos formam sempre um ovoide, né? Essa é outra aula, corpos. Então, esse aqui, olha, é só para vocês terem uma ideia, que tem um triângulo e tem outro triângulo. O primeiro é no plano cósmico, aí vai descendo. Nosso universo está no 7º plano cósmico, e daí vai descer. Então, são planos de manifestação diversos. Conforme a doutrina secreta, como eu falei, o Deus Criador, isso é importante, é um coletivo de seres intracósmicos
emanados do princípio uno e que trabalharam na matéria ordenando-a. E Blavatsky vai chamar de Anshohans, construtores, o Gênesis e a Kabbalah são chamados de Elohim. Então, por isso, quando a gente fala que Deus criou, por isso no início se diz a que Deus você está se referindo, né? Que Deus, os deuses criadores, foi um grupo de 7 grandes hierarquias. Essas 7 hierarquias, né, que também são chamadas vigilantes, primordiais, 7 primordiais, vão constituir as 7 hierarquias de seres espirituais, os mais elevados, na escala da existência no nosso sistema solar. Que tendo alcançado, como eu falei, nada de graça, a perfeição num universo solar anterior, né, diferente, eles ganharam o direito de se tornar divinos pela própria experiência. De ser todos esses seres especiais, eles já viveram e ganharam esse grau. Dos planos sutis, eles guiam a manifestação da vida, de uma raça, de um planeta, para a harmonia do plano. Se diz que eles são responsáveis por transformar a energia da criação em algo palpável. Eles agem como centros transmissores de energia universal. São também o reservatório das mônadas, né? Das mônadas humanas, que estão em 7 grandes reservatórios, né? Porque tanto as nações como os homens são agregados em 7 raios ou temperamentos. Essa é outra aula. Então, cada um, né, inclusive nações, cada um tem uma característica, vamos dizer assim, primordial. Nós todos temos as 7 características, mas tem uma que é primordial. Continuando, né, assim, a evolução, se diz que depois da poeira galáctica vai se juntar pela atração gravitacional, formando planetas que vão receber a energia diretamente do Sol. E milhões de anos depois, as moléculas que se juntaram formam uma gama de elementos e minerais como a água, que é que vai resfriar o planeta e permitir a vida. Por isso que em todas as cosmogonias a água é fundamental. Mas o que vai dar vida, na verdade, a força que vai iniciar a vida, né, é Forrat. Forrat é a energia dinâmica da ideação cósmica, tá? É como uma força elétrica, né? É como se ela desse um choquinho e as coisas recebessem vida, tá? Ele que imprime as ideias da mente universal na matéria e ele é o elo misterioso que mantém unido espírito e matéria, tá? Ele eletriza cada átomo para dar vida. E ele está sempre, ele também é eterno. Ele, durante o Pralaya, ele está latente, durante o Manvantara, ele vem a ser o raio divino da criação. Depois que começa a chegar o Prana, também a energia pura, que vai manter aglutinada e energizada a matéria. A prana vem do Sol. As moléculas minerais, elas vão se juntar, vão organizar cada vez, formar organismos cada vez mais complexos, né? E no início se diz que o planeta era basicamente mineral, né? Composto por materiais. Sim, por pedras, rocas, enfim, pelo reino mineral. Tudo esse processo se diz que é controlado por governantes ocultos, né? Que controlam a evolução nos planetas.
Agora, vale ressaltar que a manifestação, ela pode ser concreta em uma certa altura, mas, na verdade, desde o momento que o Absoluto a pensou, ela já existe, só que existe na mente do Divino e ela vai aos pouquinhos se concretizando, mas se diz que já existe, tá? Isso aqui é só a parte material. E é curioso porque quando se diz que o Espírito de Deus movendo-se no caos, quando ele está criando, ele se movia como uma cobra de fogo e foi simbolizado por todos os povos. E eu quis colocar aqui porque, olha, o universo, a terra, o homem se despojam também periodicamente das suas vestes. A doutrina secreta nos diz: velhas peles, para retomar outras novas em um novo período, né? E olha as imagens. No México, nós temos aquela, e essa aqui é justamente Quetzalcóatl, a serpente emplumada, tá? Que para os astecas era Quetzalcóatl, para os maias era Kukulcán. É o mesmo. E olha como símbolos você tem na China, na Guiné, na Grécia, e nós temos dentro da própria Teosofia. Segundo a doutrina secreta, todo corpo cósmico é uma entidade com estrutura interna invisível e externa visível, chamada de corpo, né? Veículo físico. A alma planetária, sim, porque assim como nós temos alma, o planeta também tem. O nosso planeta é um ser vivo, mesmo que muitos não acreditem e estejam maltratando, mas a Terra é um ser vivo. Então, a alma planetária também passa de um planeta a outro conforme ela vai progredindo. A Blavatsky chama de globos. E aí que vem esse outro estudo, que também é outra aula. A evolução de um corpo cósmico, vamos falar, nosso planeta, se processa de um primeiro a um quarto. Eu vou mostrar a imagem porque é mais fácil. Não, peraí. O nosso planeta Terra, ele tem, assim como nós temos 7 corpos, o planeta também tem 7 corpos. Só que nós não vemos nos corpos sutis, tá? O planeta também a gente não percebe. Mas a Terra, ela já foi evoluindo do A ao B ao C e nós estamos no D, que é seu máximo estado de materialização, tá? E o que ela vai fazer agora? Claro, isso é o tempo, vocês botam milhões e milhões de anos, né? Aí nós vamos seguir a nossa evolução, nós vamos pro E, pro F, pro G, o planeta. Isso é, a Terra deve existir durante 7 rondas, isso se chama ronda. Nas 3 primeiras, ela se consolida, A, B, C. Na 4ª, B, alcançou estabilidade e máxima consistência. E nas 3 seguintes, ela retorna gradualmente, se diz que ela está se espiritualizando. Quer dizer, é o crescimento nas rondas. Só rapidinho, já estou quase acabando. Quando falamos de Deus, então nós devemos lembrar que nós referimos ao Logos, verbo do nosso sistema solar. E como ele é formado? Toda a matéria física do Sol e dos planetas forma seu corpo físico. Toda a matéria astral dentro dos limites do sistema solar forma seu corpo astral. E a matéria mental, idem. Então, por isso se diz que somos todos parte dele. E como dizem Atos dos Apóstolos, nele vivemos e nos movemos e temos o nosso ser. Então, sempre tem Falando do nosso Sol, como eu falei, era no 7º plano cósmico, o Sol vem a ser
a principal representação de Deus que nós temos. Não é à toa que as grandes civilizações já cultuavam o sol, né? No próprio Egito, no México, no Peru, tá? Então, o sol sempre significou uma deidade muito especial, mesmo porque sem ele nós não vivemos. Fácil assim. Então, eu só queria lembrar que... Aqui eu adiantei um negocinho, eu só queria falar para vocês que é importante ressaltar que as descrições que a Blavatsky fez na Doutrina Secreta sobre estrelas são totalmente comparáveis com as atuais descobertas, sabe? Totalmente. E que através do tempo, né, o homem quis aprender, quis descobrir sua origem, enfim, ele começou a estudar. E graças à observação da natureza foi descoberto que existiam leis universais, tá? Que regiam esse complexo. E, portanto, a teosofia afirma que a natureza funciona através de leis eternas e imutáveis, né? Para que esse equilíbrio se mantenha. Por isso que eu coloquei essas leis universais, que também são outra aula, tá? Então, só para dar o gostinho e vocês estudarem. Então, são 7 leis universais, né? A lei da natureza centenária, todo se manifesta em 7. A harmonia, que é o ritmo, né, de reencarnação, correspondência, evolução, polaridade, movimento, manifestação, unidade do amor. Dentro do planeta Terra, a manifestação, quando eu falo de planos, né, se reflete em 7 planos de manifestação, que vêm a ser as densidades, né, estados de consciência, ou poder perceptivo. Quando falamos de planos, não estamos falando de lugares, regiões, mas de vibração. Cada plano vai ter a sua própria vibração, mas eles se, como que se diz, interpenetram. Ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou pensando, eu estou sentindo, então meus corpos estão todos sendo penetrados. Por isso que na teosofia se diz que no universo não existe matéria morta, tudo tem vida. A célula que dá vida ao órgão, ao sistema, ao corpo. Por isso que diz, Deus dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e se torna autoconsciente no homem. Tem um poema muito bom isso Krishnamurti nos diz, tá? Esse é um poema muito bonito do Rumi, vocês devem conhecer, que vem a trajetória, né? Morri como planta, morri como mineral, tornei-me planta, renasci animal, morri como animal, tornei-me homem, porque devo temer. Ainda outra vez morrerei como homem para me elevar com os anjos abençoados, mas até da angelitude terei de sair. Tudo, excepto Deus, perece. E a cosmogênese terminaria nesse momento. Eu só trouxe isso, como eu mencionei em várias ocasiões, só para lembrar que dentro da antropogênese, podemos dizer que o tempo é inaugurado no ato da criação, porque antes da criação não existia o tempo, né? Hoje em dia a gente fala antes de Cristo, depois de Cristo, coisas assim. Depois da formação do planeta, se diz que tivemos aporte de diversas raças, tá? Em distintos momentos. E todas as cosmogonias universais, né, mencionam humanidades diferentes, a atual. Se diz que evoluímos através de 7 raças, que nascem uma da outra, e que cada uma tem 7 sub-raças. Elas começaram, assim como o planeta, na etérea, e terminarão com a espiritual, em uma linha dupla, né, de evolução
tanto de matéria como de consciência. Uhum. Nós estamos na quinta raça, tá? E na quinta subraça. Bom, eu espero não ter confundido muito a cabeça de vocês, tá? Porque realmente é meio complexo esse tema, mas vocês veem que são muitas coisinhas, né? Mas pouco a pouco. Então,